Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá. Mais do que prever o futuro, essa leitura busca iluminar o que a sua alma precisa compreender agora. Abra o seu coração, conecte com a sua energia e vamos descobrir qual mensagem o povo cigano quer trazer para você nesse momento. Optá, Cigano Vladimir, Cigana Esmeralda, qual é a mensagem para o signo de Peixes? Se concentra, se conecta com a sua intuição. Permita que as cartas revelem aquilo que você precisa ouvir hoje. Gratidão. Carta do Trevo abrindo a leitura. Carta da Mulher. Carta do Homem. Um casal aqui na leitura. Carta da Raposa. Carta do Paixão. Carta das Flores. Carta do Urso. Carta do Anel, confirmando aqui uma conexão, um vínculo. Carta dos Livros. Carta do Rato, também existe aqui algum tipo de desgaste energético. Carta dos Peixes. E a carta da Foice, falando de finalizações de ciclos, de cortes. E no fundo do maço, carta da Casa e a carta do Chicote. Então vamos entender qual é a mensagem para o signo de Peixes. Bom, Peixes, essa é uma leitura que não fala apenas sobre acontecimentos, né? Mas ela fala sobre um encerramento profundo de um ciclo que começou muito antes do momento em que você está vivendo hoje. E a consciência da leitura mostra alguém que está sendo conduzido para uma libertação. Não porque tudo terminou, mas porque aquilo que sustentava uma determinada realidade já não pertence mais à sua frequência. Aqui no fundo do maço, com a carta da Casa e do Chicote, mostra a raiz dessa história, tá? Existe um padrão que se repetiu durante muito tempo, que pode ter vindo da família, da forma como você aprendeu a amar, da maneira, né, como você encarou relacionamentos, trabalhos, ou até da necessidade de carregar uma responsabilidade que não eram suas. E a espiritualidade mostra que existe um ciclo repetitivo que está chegando ao fim, que está chegando ao seu limite. E aqui no início da leitura, com a carta do Trevo, está falando de uma oportunidade pequena, mas que pode mudar completamente a direção da sua vida, né, o seu destino. Muitas vezes a gente espera por grandes oportunidades, né, grandes sinais, mas aqui o destino começa a se mover através de uma pequena escolha. E a carta da mulher e do homem, independente de gênero, está representando duas energias que precisam encontrar um novo equilíbrio. Para alguns, isso pode falar de um relacionamento importante, para outros, de uma parceria, de uma decisão, ou até do encontro entre a razão e a intuição. Mas existe algo aqui que precisa ser visto com muita clareza, porque a carta da raposa, ela não surge apenas como um alerta, ela revela aqui estratégias, máscaras, né,
medos, mecanismo de defesa que foram criados aqui para conseguir sobreviver. Nem toda raposa representa alguém tentando enganar você. Às vezes ela mostra uma parte de nós que aprendeu a desconfiar de tudo, porque já foi ferida muitas vezes. E é justamente isso que a leitura começa a transformar. Porque aqui na linha central, com a carta do caixão e das flores, mostra aqui um encerramento que abre espaço para um vínculo muito mais saudável, né? Verdadeiro, leve. É como se algo precisasse morrer energeticamente para que uma nova aliança pudesse nascer. Esse anel, ele não fala apenas de casamento, de compromisso afetivo, ele representa acordos de alma, compromissos com pessoas, compromissos com seu propósito, com a sua própria verdade. E quando ele aparece depois da carta do caixão, a espiritualidade mostra que um contrato antigo está sendo encerrado para que outro possa começar. E aqui na última linha, com a carta do livro e a carta do rato, mostra que existem respostas que ainda não foram totalmente reveladas. Nem tudo precisa ser compreendido agora. Algumas verdades elas serão entendidas no tempo certo. E o rato mostra aquilo que vinha consumindo a sua energia aos poucos, preocupações, desgaste emocional. Mas a carta dos peixes aqui, ela vem como um respiro. Ela vem aqui trazendo novamente o fluxo da vida, energia, prosperidade, movimento, abundância. Mas essa abundância, ela não acontece antes dessa limpeza que precisa acontecer, mas ela irá acontecer quando a limpeza for feita. E a carta da foice, ela encerra a leitura mostrando que existe aqui uma decisão a ser tomada. Algo aqui será cortado. Pode ser um hábito, uma relação, uma crença, um medo, uma forma antiga, né, de viver. O importante é perceber que a foice ela não chega como punição, mas ela vem como uma libertação. Espiritualmente, essa leitura fala sobre o rompimento de um contrato energético baseado na repetição de padrões. Não necessariamente um contrato de alma com outra pessoa, mas um compromisso inconsciente, né, com uma história que já cumpriu a sua função. Então, é como se a espiritualidade falasse para você que você não precisa continuar repetindo aquilo que os seus ancestrais viveram para honrar a história deles. O seu caminho agora começa a ser escrito por escolhas conscientes. E a chama sagrada dessa leitura é a chama violeta, né, da transmutação. Ela atua dissolvendo padrões repetitivos, encerrando ciclos kármicos, limpando memórias ancestrais, permitindo que você entre em uma nova frequência sem carregar aquele peso do passado. E sempre que sentir que está revivendo a mesma história, visualize essa chama envolvendo todo o seu campo energético e permita que ela transforme aquilo que já não faz mais parte da sua jornada. Porque essa leitura não anuncia apenas mudanças, ela anuncia libertação. E quando nos libertamos do que já terminou, a vida finalmente encontra espaço para fluir. E se essa mensagem fez algum sentido para você, escreva aqui nos comentários a palavra "Eu me liberto". Ela representa a escolha consciente de encerrar ciclos e abrir espaço para uma nova história. E lembre-se, algumas portas só se abrem quando a gente tem coragem de fechar aquelas que já cumpriram o seu propósito. As cartas mostram que esse é um tempo de libertação, de renovação,
e de retorno ao fluxo da sua própria essência. Confie no caminho que está se revelando, mesmo que ele ainda pareça incerto. A espiritualidade já começou a mover aquilo que precisa ser transformado. Que a chama violeta transmute os seus caminhos e que a espiritualidade de luz ilumine cada passo da sua jornada. Gratidão pela sua companhia, pela sua confiança. Até a próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.